Graça, paz e vida nova. Sou eu, teu irmão em Cristo, Wellington de Souza, aqui no projeto Bom Jesus, tá certo? Queria falar com vocês sobre um assunto acerca de relação com as crises. Cada um de nós tem uma forma diferente de agir em certas circunstâncias. Às vezes vivemos a mesma situação e agimos de forma diferente. Mas deixa eu pegar dois exemplos aqui muito simples dentro da Bíblia para poder falar a respeito disso. Um é Davi. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, né? Havia um exército, de Israel, cercando um vale onde tinha um gigante chamado Golias e desafiava todo o exército. O exército estava com medo quando chegou o garoto Davi e perguntou: quem é esse incircunciso filisteu que desafia o exército do Deus vivo, né? Ou seja, pessoas diferentes na mesma situação, mas com visão diferente. Outra que eu gosto também de usar muito é o que aconteceu comigo. Quando eu era um pouco mais jovem, morava lá no Parque São José, estavam construindo um calçamento lá. E tinha um garoto sentado no meio-fio, tinha cortado o cabelo, estava bem curtinho. E os meninos gostam de brincar de tirar o selo, né? Daquela tapinha na nuca de brincadeira. E estava o garoto sentado lá quando chegou um colega e deu um tapinha na nuca dele. Ele já se virou irado, com os punhos cerrados, pronto para a briga. Quando ele virou, nessa fração de segundo, ele reconheceu que quem tinha feito a brincadeira era um colega e ele se desarmou e abriu os braços. Ou seja, certa ocasião eu ouvi que as coisas que estão à nossa volta podem sim nos afetar. Mas o que vamos fazer como reação a isso que nos afetou de alguma forma, somos nós que decidimos. Há de ser feito um trabalho para chegarmos a esse equilíbrio. No entanto, temos que começar a exercitar, a decidir o que fazer com o mundo que nos cerca. E para encerrar esse ponto, eu queria dizer o seguinte: as coisas que nos cercam não podem influenciar em quem nós somos em Deus e em quem Deus é em nós. O segundo ponto que eu quero falar, já encerro por aqui, é acerca de estar pronto para falar das nossas dificuldades, dos problemas que temos com alguém, né? Como esse vídeo vai ser para as crianças, para os jovens, para as famílias, eu quero tratar de jovens e crianças, né? Muitas crianças e muitos jovens partilham conosco, os professores, os monitores de sala de aula, alguns, digamos, segredos ou coisas que estão em seu coração que eles não têm coragem de partilhar com outras pessoas. E cabe a nós, pais, gerar em nossos filhos uma confiança tal que nós temos que ser os primeiros a ser comunicados acerca dos problemas que os nossos filhos têm. A pergunta é: as nossas atitudes, o que nós fazemos, a forma com que tratamos os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos amigos, a forma com que nós vivemos nesse mundo, gera nos nossos filhos confiança o suficiente para que ele esteja sempre disposto a partilhar conosco alguma dificuldade que ele tem? Será que somos de fato pais e amigos de nossos filhos? Será que somos pais e conselheiros de nossos filhos? Será que somos pais e apoiadores de nossos filhos? Ou somos só aqueles pais que geramos, mas não nos preocupamos com os problemas de nossos filhos? Muitas vezes um filho tem problema, principalmente se for criança, e a gente diz assim: é coisa de criança. Pois é, nós temos que tratar coisas de criança como coisa de criança sim, mas com responsabilidade. Deixa eu encerrar com uma experiência também. Num determinado projeto, que não é esse, estava numa reunião de pais e eu trabalhava nesse projeto, estava nessa reunião e eu peguei esse microfone e saí no meio dos pais perguntando aos pais: qual é o nome da tua professora ou do teu professor lá no projeto? Ou melhor, do teu filho? Diz para mim, papai ou mamãe, com o microfone na mão, falando com os pais. Eu disse: diz o que ele aprendeu ontem aqui, qual foi a aula que eles tiveram ontem aqui. E nenhum dos pais para quem eu perguntei soube responder. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós fazemos assim: nós mandamos os nossos filhos para o projeto como se fosse um lugar onde outras pessoas vão cuidar deles por nós, pais, né? E nós não podemos terceirizar a responsabilidade de educar os nossos filhos.
A educação tem que partir de nós, pais, de nós, cuidadores, de nós que temos essas crianças como as que amamos, né? E para encerrar aqui, tem uma escritura que diz em Provérbios, talvez não consiga lembrar, mas na hora da edição a gente coloca aí, que diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo quando ela crescer, não se desviará dele, né? Ou seja, não é apontar o caminho para a criança, não é dizer, olha, o caminho é aquele ou é aquele, é ir com a criança. Ensine a criança no caminho, é estar com ela, é participar com ela, é chorar com ela, é brincar com ela, é fazer o dever de casa com ela, é se preocupar com o que foi que ela aprendeu lá no projeto, é estar junto, é de fato demonstrar preocupação, para, demonstrando preocupação, gerar na criança a seguinte ideia: eu posso confiar no meu pai, eu posso confiar na minha mãe, eu tenho com quem contar, para que ele não vá buscar amigos lá fora, tá bem? Graça, paz e vida nova, a gente se vê por aí. Abraço!